Infelizmente, as mulheres, nos tempos atuais que nós vivemos, elas acabaram sendo convencidas de que é normal sentir dor na menstruação, é normal ter uma menstruação irregular, ou seja, é normal o anormal. Então, a minha missão hoje aqui é te ensinar 3 estratégias importantíssimas voltadas completamente às mulheres para a homeostase do seu organismo, de tal forma a se livrar não só da dismenorreia, a dor durante a menstruação irregular, mas principalmente a regulação do seu eixo hormonal, mulher. E essas 3 estratégias que eu vou ensinar aqui, na realidade, são 3 de muitas das estratégias que nós lançamos mão dentro da medicina oriental para poder te ajudar a restabelecer a tua saúde e principalmente a harmonia do teu eixo hormonal. Você já me conhece, eu sou o professor Paulo Candé, tenho mais de 30 anos na prática e ensino da medicina oriental e vou começar hoje te revelando todos esses mistérios que hoje vão deixar em parte de ser segredos, como mais 3 ferramentas em busca da sua saúde. Existe uma coisa chamada tripé da boa saúde. E o que é que forma esse tripé? Basicamente, nutrição, atividade física e descanso. Em especial, hoje nós vamos nos dedicar a conversar um pouquinho apenas sobre um desses 3 tripés, voltado especificamente o tripé da nutrição. Se você se interessar e quiser saber outras coisas sobre os 2 pilares relacionados a atividade física e descanso voltado especificamente para a mulher, fala aqui embaixo nos comentários. Desde sempre nós fazemos uso do gergelim preto como o principal elemento que vai te ajudar a regular o teu eixo hormonal. E como é que a gente usa isso? Presta bem atenção. Você não vai fazer chá, não vai fazer suco, nada disso. Você pega o gergelim preto, tem que ser o gergelim preto, não adianta o branco, tem que ser o gergelim preto. Você vai ingerir de 2 a 3 colheres de chá de gergelim preto por dia com uma das suas principais refeições. Por exemplo, vamos dizer que você una isso ao seu almoço. Você for fazer o seu almoço, salpica lá de 2 a 3 colheres de chá de gergelim preto, mistura direitinho e faz o seu almoço normalmente. Essa é a primeira ferramenta que toda mulher tem que começar a usar com bastante consciência, pensando justamente no reajuste do seu eixo hormonal. Segunda ferramenta, a chia. Eu já vou adiantando o seguinte: normalmente as pessoas usam a chia com o objetivo de emagrecer, perder peso. Só que tem um problema: a chia, a maior parte das pessoas faz uso da maneira errada. Essa maneira que eu vou ensinar aqui tanto serve para quem quer usar a chia como auxiliar na perda de peso, como também na ajuda da regulação do seu eixo hormonal. E como é? Você vai tomar 1 colher de sopa de chia e você vai hidratar. Ou seja, a chia, ela não pode simplesmente ser ingerida, colocar para dentro e simplesmente achar que vai ter um efeito positivo. Na realidade, muitas pessoas acabaram no hospital porque usaram dessa forma. Quando você hidrata a chia, ela vai tender a aumentar de tamanho, porque ela vai começar a produzir um gel. E é esse gel que surge quando a gente hidrata a chia que a gente precisa para ajuda na regulação do eixo. Como é que você pode hidratar a chia? Mistura com um pouquinho de iogurte grego, mistura com iogurte comum, ou seja, você vai colocar a chia lá junto com o iogurte ou iogurte grego, mistura um pouquinho, passa alguns minutos e só depois de você ver que a chia ela
já está devidamente hidratada, ela já formou aquele gel, aí sim você começa a fazer a ingestão. Nunca pura, nunca faça isso. Hidrate com iogurte ou iogurte grego, faça a ingestão e aí sim você vai estar fazendo o uso da chia nas suas maiores potencialidades. E aí sim, nessa situação, ela vai se tornar para você como uma ferramenta que vai te ajudar a regular o teu eixo, tá bom? Nós deixamos agora a mais importante por último, a quinoa. Vejam que coisa interessante. A quinoa, ela só perde em termos de concentração proteica para a chia, mas para que você possa fazer uso de toda essa qualidade proteica que a quinoa tem, também trazendo toda aquela capacidade de trabalhar no ajuste do eixo hormonal, tem uma forma específica que você deve usar ela. E como é que é isso? Você deve encarar a quinoa como uma fonte muito importante para você, tanto de carboidrato quanto de proteína. E qual a melhor forma da gente, como eu disse, poder aproveitar todos esses benefícios que a quinoa traz? Você vai usar a quinoa como se fosse arroz. Como é que você prepara arroz? É a mesma forma que você vai preparar a quinoa. Ninguém pega o arroz simplesmente e come. Não. Coloca para cozinhar. Da mesma maneira você vai fazer a quinoa. E quando você começa a fazer isso, você vai perceber o seguinte, que o sabor da quinoa é muito agradável e que os benefícios que ela vai te trazer vão te deixar surpresa. Olha só, para você começar a se beneficiar todas essas propriedades do gergelim preto, da chia, da quinoa, o que é que você tem que fazer? Tome uma atitude e comece a partir de hoje a fazer uso destas 3 ferramentas que eu te ensinei hoje, exatamente da forma como eu ensinei. E confie que a partir daí você vai ver a sua saúde melhorando de uma maneira que você nunca pensou que fosse capaz. Então, encerrando, eu queria deixar com vocês a seguinte afirmação para você meditar. Será que é necessário você se encher tanto de químicas e medicamentos, buscando obter um benefício que na realidade vai te trazer muito mais malefícios? Pensa direitinho. Muita paz a todas as mulheres que assistiram esse nosso vídeo, muita saúde e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.